Então, uma boa tarde a todos, e um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais a presença de vocês aqui, agradeço muito as pessoas que nos acompanham depois, e nós vamos dar sequência hoje a nosso estudo de crianças desencarnadas, né? Esse é um assunto assim muito difícil, né? Porque acho que é uma das maiores dores que existem, não? Acho que é difícil imaginar uma dor maior do que perder um filho, né? E por mais fé que a gente tenha, por mais que nós saibamos que a vida continua e que um dia todos nós vamos nos reencontrar, né? Que quem ama não se separa nunca, mas é uma dor assim muito grande e é algo assim muito difícil, né? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu tinha anotado aqui que meu pai tinha tinha algo aqui para contar. Não sei se você lembra, pai. Eu tinha até marcado aqui, ó, história do pai, que era alguma coisa que você queria contar para a gente que não deu tempo de contar a semana passada. Eu só vou fazer um breve resumo aqui, enquanto você vai lembrando, que a gente viu que existem, na verdade, desencarnações da infância que não são previstas, né? Que infelizmente, a maioria dos casos, né? A gente falou muito aqui que tudo está nas mãos de Deus, sem dúvida alguma, né? Que Deus é o nosso Pai supremo, a inteligência suprema, é a justiça e o amor supremos. Então, até as coisas mais terríveis que acontecem, né? Como infelizmente a gente vê no dia a dia aí nos jornais, coisas bem difíceis, tudo isso é permitido por Deus, né? É permitido para o nosso próprio crescimento espiritual, né? A gente falou muito isso a semana passada. E pode ser até que isso não tenha sido planejado no programa reencarnatório, mas é permitido, né? E está nas mãos de Deus, né? Mas, infelizmente, algumas crianças desencarnam mesmo por fatores que não estavam que não tinham sido previstos na programação reencarnatória daquele ser, né? Isso pode acontecer e nós conversamos bastante sobre isso, né? E hoje nós vamos conversar mais assim sobre essas desencarnações que na verdade são previstas, né? Então eu quero começar aqui. Eu não sei se você lembra, pai, o que você ia contar para a gente? Você lembra disso? Que nós tínhamos parado. Agora não estou lembrado. É chato, né? A gente tem um tempo, né? Se você lembrar, depois você conta para a gente. Era uma história. Bom, é porque tinha a ver com o que a gente estava falando, né? E agora sumiu da memória. Isso. E a gente estava conversando também sobre onde que estava o anjo da guarda, né, da criança que não a protegeu, né? Eu acho que isso já ficou respondido, né? Eu gostaria de perguntar para o Benedito, bem, se você se sentiu respondido dessa questão ou se ainda você acha que a gente deve conversar mais um pouquinho. Você pode abrir isso? Sim. Boa noite a todos. Não, tranquilo, Lênin, podemos dar sequência. Tá ótimo. Então, eu vou colocar aqui para vocês esse slide que fala aqui, olha, que essas desencarnações na infância que são previstas, quer dizer, que aquele ser, ele já vem com aquele programa reencarnatório, né? Que ocorre quando a desencarnação na infância
verifica-se por fatores previstos no histórico espiritual do espírito, isto é, a desencarnação prematura, neste caso, foi objeto de programação do plano espiritual. Quais seriam, então, esses casos, né? Então, são os casos previstos na questão 199 de O Livro dos Espíritos. Essas crianças vieram completar o tempo de existência prematuramente interrompida na encarnação anterior por um suicídio ou acidente muito comuns em planetas como a Terra, né? Observação: a morte da criança também pode demarcar o final de um ciclo de encarnações terrenas punitivas ou expiatórias. A partir daí, reencarnarão, sim, mas com lúcidos desejos e predispostos ao bem, a fim de continuarem progredindo, não mais através de provações, mas de realizações beneméritas no vasto campo da moral, da justiça, da ciência, do amor e etc. Então, veja, essa questão é muito interessante, né? Tem um livro que eu e o Benedito acabamos de ler, que é um livro chamado 50 Anos Depois, que eu acho que todos vocês conhecem essa história, né? É muito comum a gente ler os livros, saber pelo menos a história dos livros de Emmanuel, que foram psicografados por Chico Xavier, né? Então, nessa história, conta a vida de Célia. Célia, um espírito extremamente evoluído, que assim, tem toda a história lá. Eu não vou contar toda a história, vou contar só essa parte que interessa aqui para a nossa reunião. Ela assim, tem alguém que ela ama demais e que a ama muito, só que Célia era uma patrícia, né, uma romana, filha de pessoas extremamente importantes, e ela se apaixona por um escravo, por Ciro, né, que era um espírito muito endividado no passado espiritual dele, mas naquela encarnação ele já havia evoluído bastante, de tal forma que ele era um cristão e ele acaba desencarnando num circo, né? Foi aquelas mortes horríveis, né? Que as pessoas desencarnavam por conta aí de serem condenadas por serem cristãos. E aí, por uma série de circunstâncias, que quem quiser depois vai ler esse livro, que é muito bonito, Célia recebe uma criança que não era filho dela, mas que ela o acolhe como se fosse um filho, né? E essa criança, quem era? Era o próprio Ciro reencarnado. Mas essa criança desencarna logo nos primeiros meses de vida, e ela fica muito triste, porque ela amava muito esse bebê, né? E depois de um tempo, ela recebe outra criança como filho, por uma série de circunstâncias lá da história. E era novamente Ciro, que vive alguns anos e desencarna de novo, né? E ela pergunta para o avô, que era um guia espiritual dela, né? Uma pessoa assim, extremamente evoluída também, que é Neio Lúcius. Aliás, Neio Lúcius também escreveu vários livros pela psicografia de Chico, e Neio Lúcius, que era o avô de Célia, já desencarnado, e que a acompanhava, ajudava numa luta muito intensa que ela teve nessa encarnação, explica que
Nem todos aqueles que morreram no circo eram pessoas divinas já, né? Assim como Lívia, do livro Há 2000 Anos, ou como tantos ali que eram espíritos assim já muito evoluídos e que vieram para dar um testemunho, eles reencarnaram para ajudar Jesus na sua missão, dando esse testemunho. Vários cristãos ali que foram para o circo, que foram assassinados, eles tinham, assim, eles escolheram isso porque eles tinham contas a acertar com a sua própria vida, né? E que Ciro, apesar de naquela encarnação já ser um espírito bastante adiantado, que foi inclusive Ciro que ensinou para Célia sobre o cristianismo, foi ele que introduziu o cristianismo para Célia, né? Mas que Ciro havia sido um déspota, uma pessoa assim extremamente extremamente dura e cruel. E aí, quando começaram as provas, né, quando começou o acerto de conta das pessoas a quem ele havia maltratado, isso em encarnações pregressas, ele se suicidou. E agora era importante para ele tentar reencarnar e não conseguir. Era uma forma assim dele perceber assim o quão difícil é uma reencarnação, né? E ele jogou isso fora, né? Então ele reencarnou uma vez como Ciro e acabou desencarnando no circo, e ele teve duas reencarnações como crianças, e a reencarnação não foi para frente, né? Porque ele, mas estava no planejamento espiritual dele, isso, né? Então, é muito difícil isso, porque quando a gente vê uma criança, muitas vezes a gente é óbvio, né, que a gente se comove, e é para isso mesmo, graças a Deus que Deus nos deu esse esquecimento do passado, né? Porque uma criança que foi um suicida na vida anterior, que foi alguém que desprezou a sua vida por uma série de motivos, suicida consciente ou inconsciente, ele precisa dessa experiência. Então, muitas vezes, ele vem como essas crianças já muito doentes, que acabam desencarnando muito cedo, mas nos casos individuais a gente nunca sabe, né? A gente não pode também nunca julgar isso. Essa criança foi um suicida na vida anterior, por isso que ela nasceu com tantos defeitos e que morreu logo depois que nasceu, a gente não sabe, na verdade, né? Então, assim, Deus nos deixou essa falta de conhecimento das vidas passadas justamente para que a gente não julgasse, para que a gente só ajudasse, para que a gente só amasse uma criança que vem nessas condições, né? Alguém gostaria de complementar isso, de falar mais alguma coisa? Pai, você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria, sim. Na verdade, nós não conhecemos nem a nossa própria história. Sim. Não podemos realmente fazer nenhum julgamento sobre o que acontece com os outros. E, graças a Deus, nós não conhecemos. Porque, se conhecêssemos, não teríamos condições de conviver, nem em família, nem em sociedade. Seria muito difícil a gente estar lado a lado com alguém que nos prejudicou de forma bem acentuada, que atrapalhou a nossa programação espiritual, se isso estivesse na nossa lembrança. Quer dizer, como a gente, ao nascer, é bloqueado tudo o que passamos em vidas anteriores, nós temos uma oportunidade bendita de refazer um relacionamento
seja com parentes, seja com amigos ou com pessoas com as quais a gente convive, e isso nos proporciona a evolução e nos proporciona perdoar por força da convivência, né? Se você me permitiu, agora lembrei da historinha que a gente tinha falado. Então, Porque vamos lá. é que nós estávamos falando da função do espírito protetor, que a gente fala de anjo, né? O anjo. E eu lembrei de uma história que foi contada já uma ocasião, lá naquele centro lá de Itaquera, que a gente frequentava, com o doutor Nelson, que é o seguinte, que havia uma família que morava na roça e viviam das coisas que plantavam e comiam. E eles tinham um espírito protetor, um anjo, que cuidava deles, né? Toda a orientação. Né? E aí, um dia, o espírito protetor recorreu ao superior dele e falando, olha, estamos com problema, eles estão com problema ali, né? Aquela roça deles está secando, está enfrentando uma seca danada, e eles, para viver, vão ter que viver do produto, que eles têm uma vaquinha e têm umas galinhas, né? E só aquilo que eles vão ter para sobreviver. E o espírito, o chefe lá do espírito falou, olha, então cuida bem da vaquinha e das galinhas, né? Fazer o quê? E assim foi. Passado algum tempo, o espírito protetor lá foi ao chefe dele e falou, mas não sei o que está acontecendo, que eles, as galinhas deu lá uma doença e estão morrendo também. E o chefe falou, então cuida bem da vaquinha, continua cuidando da vaquinha. E eles passaram a viver do produto lá da vaca, do leite que dava e tal. E aí, então, passou um outro tempo e o espírito foi lá para o chefe e falou, olha, mas, e agora? A vaquinha está quase morrendo, como é que a gente faz? Precisamos cuidar. O chefe falou, quer saber de uma coisa? Mata a vaquinha e sai de lá. Vem para cá, eu vou te arrumar outro lugar para você proteger, porque assim não tem jeito. E ele foi todo consternado embora e preocupado. Passou o tempo, esse espírito protetor estava já cuidando de outras pessoas e ele lembrou daquela família, né? Aí ele ficou pensando e foi procurar o chefe dele e falou, e agora, o que será que aconteceu com aquele pessoal? Ele falou, dá uma chegada lá e dá uma olhada. E aí, quando ele chegou lá, para surpresa dele, a fazenda estava bonita, cheia de plantação, tinha gado, tinha animais, estavam cuidando de tudo, estava tudo bonito lá. E aí, então, ele voltou lá para o chefe, falou, mas não estou entendendo. Ele falou, claro, enquanto tinha gente fazendo as coisas por eles estavam acomodados, né? Mas a hora que a água chegou no pescoço, tiveram que trabalhar. E aí arrumaram bonitinho. Então, a gente costuma achar que o espírito protetor está aí para nos ajudar. E não é isso. Ele está aí para nos orientar, nos facilitar. Na verdade, ele ajudou, né? Ele Eu acho ajudou. interessante, porque a gente estava falando com relação ao espírito protetor que ele não pode tudo, né? Que ele tem outros acima dele, e às vezes ele não consegue enxergar tudo, né? Então, essa historinha é interessante para ver que tem um espírito acima do espírito protetor e que às vezes eles precisam seguir essas orientações também, né? Obrigada, viu, pai? Mas aí a gente estava contando aqui, falando desses espíritos que foram espíritos que não valorizaram as suas vidas, né? Espíritos que se suicidaram e que muitas vezes acabam vindo cumprir um tempo de vida que não
apenas suicidas, mas espíritos que não conseguiram cumprir a sua tarefa e que daí eles pedem mais um tempo para terminar aquilo que eles tinham previsto, né? E às vezes, assim, essas desencarnações mais precoces, elas são por conta de coisas de amor mesmo. Por isso que a gente nunca deve julgar, né? A gente nunca deve julgar. Eu nunca vou me esquecer de uma história que uma amiga minha, que é espírita e é neuropediatra, que ela contou, e eu fiquei assim muito enternecida com isso, que um espírito que era muito ligado a um outro, que eles eram assim, muito, se amavam demais, vieram como pai, cientista, médico, e o filho com hidrocefalia. E, desculpa, o pai não era médico, não, ele era engenheiro. E o menino veio com hidrocefalia, mas ele era um espírito muito evoluído. Ele quis vir assim, porque ele sabia que o pai, que o amava demais, ele ia fazer alguma coisa para dar um jeito de resolver o problema do filho. E ele realmente acabou contribuindo muito para a indústria da válvula. Ele, como engenheiro, ele foi atrás e conversou com médicos e tudo mais, e ele conseguiu, então, fazer uma válvula do filho, né? Então, oi, bem, pode falar. O que é hidrocefalia? Desculpa. Explica para a gente, bem. Você pode baixar isso. É interessante, né? Porque a gente começa a falar esses termos médicos, e pode ser que nem todo mundo saiba exatamente o que é, né? Hidrocefalia é uma doença que acontece normalmente quando a criança nasce, e ela tem água na cabeça, né? É o que a gente costuma falar, né? E a cabeça vai crescendo, crescendo, e fica uma cabeça muito grande, muito desproporcional ao tamanho do corpo, de forma que a criança às vezes não consegue nem andar porque ela se desequilibra, né? E isso acontece por um defeito na circulação do líquido que existe no cérebro, né? O nosso cérebro é conectado com a nossa coluna vertebral e fica dentro de uma membrana que são as meninges, né? Daí que vem a meningite, a inflamação dessa membrana. E dentro, entre o cérebro e essas membranas, tem um líquido que circula. Ele precisa circular normalmente. Nos casos de hidrocefalia, tem um entupimento em algum lugar e o líquido não circula. Ele começa a acumular o líquido na cabeça da criança. E aí elas precisam de uma cirurgia para pôr uma válvula na cabeça da criança que vai contornar esse problema da obstrução. E foi essa válvula que foi desenvolvida por esse engenheiro que a Elaine está falando. Obrigada, bem. E aí depois, assim, claro que hoje em dia essa cirurgia é uma cirurgia já feita até intraútero, né? Assim, existe, a medicina avançou muito, mas naquela idade essa criança ela não viveu muito, ela veio assim com essa missão mesmo, né? Então, assim, a gente tem vários casos de espíritos que vêm com uma missão de viver pouco para poder fazer alguma coisa em prol, às vezes, dos pais, às vezes da sociedade, ou às vezes de si mesmos, né? Então, eu queria perguntar se vocês têm alguma outra, se leram alguma coisa sobre isso, se tem alguma outra história que vocês saibam, que vocês têm alguma dúvida disso. Elísia, você gostaria de conversar alguma coisa sobre isso, querida? Você já teve alguma experiência ou sabe de alguém que tenha perdido algum filho assim nessas condições, ou que já leu alguma coisa sobre isso? Elisa e Paiva. Não, eu não.
essa doença aí eu já ouvi falar o nome, né? Já vi também uma criança. Eu era pequena também quando eu vi esse menino com uma cabeça grandona, que eu nem sabia do que se tratava, porque que a cabeça era grande, era daquele tamanho, né? Eu também era criança quando eu vi isso. Agora é que o seu Benedito explicou que eu estou sabendo o que fazia. É que aí os pais, o que os pais falavam para a gente? Já explicava que era, problema na cabeça, né? Mas ninguém nunca explicou o que era, o que fazia a cabeça crescer. Agora que o seu Benedito falou aí que eu entendi, mas era na família sim, nunca vi não, e só conheci esse menino que era criança e eu também no interior. Certo. Mãe, pode falar. Obrigada, É, Elise. eu queria lembrar também que também há uma grande possibilidade de ser uma aprovação para os pais, né? Às vezes pais muito orgulhosos, né? E têm sempre filhos maravilhosos, e tem uma história até de um rapaz que ele era excepcional, ele nasceu com problemas mentais, né? Era uma criança especial. E esse espírito também ele era muito evoluído. Ele apenas quis nascer assim para os pais dele, a quem ele amava muito, desenvolverem um pouco a humildade, porque eles eram muito orgulhosos. Então ele fez esse sacrifício também por amor. E os pais que têm um filho excepcional realmente vão adquirir um pouco mais de humildade, né? Quando tem um filho nessas condições. É isso, querida. Obrigada, mãe. Na verdade, assim, tem no livro Memórias de um Suicida, tem outra explicação ali. Esse livro é muito interessante, eu recomendo muito também para vocês, porque assim, os suicidas, eles são pessoas que desorganizam demais o seu perispírito, né? Quando a pessoa atenta contra a sua própria vida, o drama, né? Aquilo fica tão marcado no seu organismo perispiritual que isso desorganiza de um tal jeito que eles precisam reencarnar depois para eles conseguirem melhorar esse perispírito. Então, por exemplo, uma pessoa que se atira de um lado de um prédio, né? Ela não é só o corpo dela que fica destroçado, o perispírito dela também, porque é algo tão intenso que ela imprime, né, com o seu pensamento durante aquele ato, é algo assim tão absurdo que isso descaracteriza o seu perispírito. E aí, assim, nesse livro conta, então, que esses espíritos, eles eram recolhidos, né, porque Maria, Mãe de Jesus, tem um trabalho muito especial com os suicidas, e tem uma legião de espíritos do bem, chamados Caravaneiros de Maria, que eles recolhem esses espíritos assim que possível, né? Assim que é possível eles serem atendidos, e eles são levados para hospitais no mundo espiritual, e depois eles precisam reencarnar. Então, nesse hospital, um dos trabalhos dos Caravaneiros de Maria, né, assim, dessa legião, é achar um lar para que esses espíritos possam renascer. Então, eles contam lá, né, nesse livro, que eles pegam o casal desdobrado pelo sono, leva até o mundo espiritual e pede para eles, né? Fala assim: olha, vocês podem receber esse espírito, que às vezes são espíritos tão complicados que eles meio que perdem até o seu vínculo com aquele círculo familiar de origem, né? Eles acabam não tendo oportunidade de reencarnar de novo naquele círculo familiar. Então, assim, esses espíritos
espíritos de luz, eles desdobram esses casais que muitas vezes têm problemas, né, e que precisam passar por experiências assim também. Muitos deles se recusam, e aí eles não têm o que fazer, mas muitos, assim, eles acabam convencendo, eles falam, olha, se você nos ajudar, você vai ganhar uma proteção, porque nós não vamos abandonar esse espírito, né? Ele vai continuar ligado aqui ao grupo de Maria de Nazaré, e você vai contar com a nossa proteção, você vai ganhar muito em termos de evolução espiritual, se você nos ajudar, você também vai... Aí eles mostravam muitas vezes a vida desse casal em vidas anteriores, falavam assim, olha, você está vendo como você precisa também evoluir, como você também aprontou poucas e boas no passado, e se você colaborar conosco agora ajudando esse ser, você vai poder quitar esses seus débitos. Então, muitos casais aceitavam receber essas crianças, assim, que eram crianças, assim, muito problemáticas, que bem tenra idade apresentavam inúmeros problemas de saúde, problemas graves, e que faleciam, assim, um tempo muito próximo aí depois da sua reencarnação, né? O que certamente é uma dor imensa para os pais, né? Mas eles conseguiam com essa né, assim, com essa bondade, né, com essa predisposição aí de receber um espírito, fazer algo pelos outros, né? Uma grande caridade, sem dúvida alguma, né? Bom, vamos passar para frente, então. Deixa eu passar para frente aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Então, acho que está todo mundo vendo aqui, né? Aí vem aquela dúvida que o José perguntou da outra vez, né? E eu vou passar a palavra para o José. Não sei se você já sabe, José, a resposta. Por que quase sempre continuam crianças no mundo espiritual? Vamos perguntar de outra forma, então, assim. O que você acha, José, assim? Todas as crianças, elas continuam crianças no mundo espiritual? O que você acha? Toda vez que uma criança desencarna aqui, ela no mundo espiritual, ela continua sendo criança? Olha, essa é a minha dúvida, né? Eu penso assim, se uma criança ela desencarna e já vai ter uma oportunidade muito rápida de encarnar novamente, ela deve, eu acho que continua com o perispírito de criança. Isso. É o meu pensamento, não sei. Agora, vamos dizer que ela desencarna e não vai ter essa oportunidade tão cedo, eu penso que ela volta para o seu perispírito antes da reencarnação que ela teve. Esse é não tenho certeza. Porque eu não procurei nada essa semana para saber isso. Não, mas você foi uma dúvida que surgiu na hora, assim. Muito certo, assim, isso é um fato. O seu pai, você quer completar alguma coisa? O senhor sabe, o senhor já leu alguma coisa sobre isso? Por que alguns espíritos, eles continuam como criança, ou não, desencarna aqui e assume, eles também podem assumir outras formas lá? Não, eu nunca li nada a respeito, não. Mas eu acho que, igual o José falou, se ele foi ter uma reencarnação rápida, ela vai continuar. Se for um caso que ele vai demorar a reencarnar, ele volta formato espírito, né? Normal. Eu creio isso também. Isso, acho que tem isso, esse tipo de coisa também, né? O senhor concorda? Então, vamos ver aqui, porque essa é uma coisa bem interessante, né? Oi, pai, você quer falar? Quero.
Eu li recentemente que quando o espírito ele desencarna ainda na primeira infância, quando poucos dias de vida ele desencarna, ele reencarna logo, porque ele ainda mantém aquela postura de criança. Mas que quando ele já desenvolveu um pouco a sua nova personalidade, ele volta para o lugar de origem, mas não retorna à posição dele de imediato. Leva um certo tempo para ele voltar a ser uma entidade desencarnada, um espírito com a sua, vamos dizer assim, sua postura normal, né? Que não é tão imediato, mas ele volta a ser o espírito que era. E quando criancinha ainda recém-desencarnada, ele vai... É mais ou menos isso que o José falou. Isso. E tem uma idade, mais ou menos, né? Tem um número aí. Alguém sabe até que idade, Não, mais ou aí menos? não sei. Mais ou menos até os 4 anos. Eu vou ler aqui para vocês. Deixa eu ler aqui e já conto para vocês. Então, aqui, ó, como a diminuição do perispírito foi realizada antes dessa encarnação malograda, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, pois a volta desse espírito em outro corpo se fará com brevidade, na mesma família, se possível, através até dos mesmos pais, razão porque não conviria desambientá-lo das condições humanas que ainda ontem experimentavam. É exatamente o que o José falou, que vocês falaram, né? Que assim, uma criança que desencarna, ela já teve todo aquele trabalho da espiritualidade de moldar o seu perispírito, né, de encolher o seu perispírito, de acoplar aquele ser num perispírito. Então, assim, muitas vezes, ela fica como um bebê até que possa reencarnar de novo, né? E aí, olha, os espíritos nos esclarecem que existem departamentos e escolas no mundo espiritual anteriormente preparados para o acolhimento das crianças desencarnadas até a chegada da nova reencarnação, que poderá ocorrer na mesma família, caso possível. Nas escolas, continuam aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à idade e compreensão das crianças. Por isso, são separadas por faixas de idade e entendimento, como ocorre aqui na Terra. Importância muito grande é dada à disciplina. Estudo, dedicação e aceitação do desencarne são temas preferenciais. No livro Escola no Além, de Chico Xavier, Verinha, a garotinha desencarnada, protagonista da obra, é levada para a nova reencarnação por meio da sua própria mãe. No entanto, por questões fisiológicas, aquela mulher que seria sua mãe por 2 vezes seguidas numa mesma existência, não poderia mais recebê-la. Foi assim que a espiritualidade decidiu ligá-la à sua tia, que podia e desejava uma gravidez. De qualquer forma, Verinha acabou por permanecer na mesma família, agora como sobrinha da sua primeira mãe. Então, veja que história interessante essa, né? Assim, é uma coisa muito, muito linda, assim, como a espiritualidade vai planejando as reencarnações e as desencarnações de acordo com as necessidades do espírito, né? E assim, como eu estava falando, assim, é claro que muitos espíritos, muitos bebês que precisam
reencarnar logo em seguida, eles acabam ficando como bebês no mundo espiritual, né? Porém, quando eles não têm uma programação de reencarne próximo, o cérebro, ele mais ou menos por volta dos 4 anos de idade, essa criança, ela fica muito mais presa entre aspas, né? Aquela encarnação dela do que a sua anterior. Então, tem alguns vídeos muito interessantes que falam de reencarnação, que contam assim, que quando a criança vai se ligando ao corpo físico, e isso não é uma coisa imediata, né? A criança, para ela reencarnar mesmo, é só mais ou menos por volta de 7 anos. Por volta de 7 anos é que ela consegue, vamos dizer assim, chegar no planeta Terra, né? Esse acoplamento do espírito, do perispírito ao corpo físico, ele vai acontecendo aos poucos, de tal forma que por volta dos 4 anos é uma idade aproximada onde o espírito, ele meio que assume a maior parte do cérebro dele, que isso vai continuar depois até os 7 anos, né? Então, assim, se uma criança desencarna até aproximadamente 4 anos, quando ela desencarna, ela tem muito mais memória da sua vida passada do que da vida atual. Então, é muito mais provável, a menos que ela tenha que reencarnar logo em seguida, né? Mas, assim, é muito mais provável que ela volte para o mundo espiritual tendo a memória e a identidade da sua última reencarnação. Foi exatamente isso que acontece no livro 50 anos depois, né? Quando Célia perde esse primeiro bebê, né? Que tinha meses, né? Tinha meses de vida ali. Ele desencarna e aí ela recebe depois a visita de Ciro, que fala para ela, né? Que vem agradecer o tanto de trabalho que ela teve, porque na verdade não era filho dela, ela assumiu esse filho por uma série de circunstâncias lá e o amou muito e quis muito que ele desse certo, mas ele desencarnou, né? Tinha um ano e pouco ali, provavelmente, e desencarnou. Então, ele reaparece para Célia, porque ela era vidente e ela conseguia conversar, porque ela era um espírito muito evoluído. O avô, ela falava com o avô e falou com Ciro, assim, de uma forma muito, muito clara, né? Ele volta como Ciro, agradecendo a ela tanto de cuidado e tanto de trabalho que ela teve com aquele bebê que era ele, né? Então, veja, ele saiu de uma condição de bebê e voltou para o mundo espiritual numa condição como era a sua última encarnação, né? Quando a criança ela já tem mais tempo de vida nesse mundo, a memória que ela vai construindo, as suas vivências, elas são muito mais dessa vida do que das vidas passadas. Então, uma criança a partir de 4 anos e meio, 5 anos, quando ela desencarna, ela já tem muito mais memória dessa vida, então ela volta para o mundo espiritual carregando esse corpo perispiritual dela nessa encarnação. Por isso é tão importante ter creches, ter escolas, porque nada na natureza dá saltos, né? E essa criança, ela precisa desse acolhimento. Imagina assim, ela vai ser separada da sua família, ela vai para uma outra dimensão espiritual, ela precisa de muito acolhimento, de muita atenção, né? E André Luiz chama a atenção da gente que no umbral, nas trevas, não existem espíritos infantis, né? Vocês já viram algum livro
que fala de trevas, de umbral, de cidades do mal, assim, né? Do mal, entre aspas, da ignorância, né? Falando que tinha crianças lá sofrendo, né? Eu nunca li nada e li no André Luiz que justamente não tem isso, né? Não existem espíritos de criança chorando, perambulando lá no umbral, porque a infância, ela também é objeto de muito amor no mundo espiritual, da mesma forma que aqui, né? Então, aqui no mundo, se aqui no mundo encarnado, nós que somos assim tão mais assim, imperfeitos, né? Do que os nossos irmãos maiores, né? A gente não deixa uma criança passando necessidade na rua. Existem atualmente vários mecanismos, né, para proteção da infância e da adolescência, que dirá no mundo espiritual. Então, essas crianças desencarnadas, quando elas voltam, e elas têm que continuar como crianças, porque elas já tiveram esse período aqui na Terra, existe muito acolhimento para elas, né? Vocês têm alguma outra... a senhora já ouviu falar, tia Florinda, de alguma outra coisa diferente disso? A senhora já leu, já gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Oi, Elaine. Essa aula está sendo muito interessante para mim, muito esclarecedora. No momento, assim, eu não me lembro, mas estou gostando muito, estou aprendendo bem. Tá bom. É bem bacana isso, né? Assim, Muito saber que bem. as crianças são um objeto de muito amor e muito carinho no mundo espiritual. Verdade. Talvez, né, essas crianças com problema que vem é isso mesmo, é para ensinar os pais, né? É que os pais estão precisando, né, de evolução, então eles vêm e ajudam os pais a terem paciência, né, a terem amor. Com certeza. Porque pega mais amor, né, nessas crianças, eu acho. Sem dúvida. É tão carinho, tanto carinho, né, que Nem fale. é muito bonito. Benedito, obrigada, viu, tia? Não imagina. Pode falar, Benedito. Eu estou ouvindo tudo isso, mas eu queria dividir com vocês um pensamento que está me ocorrendo para saber se isto tem fundamento ou não, né? A gente está bastante focado hoje nessa questão de criança e adulto, e como é que é o perispírito depois que desencarna, etc. E tudo bem, né? Mas eu acho que esta é uma visão ainda muito, que leva muito em conta a materialidade da encarnação. Olha, tem uma criança aqui de 1 ano, esse aqui tem 5 anos, aquele já tem 40 anos, tal. Então nós estamos nos deixando impressionar muito pela corporeidade né, da encarnação, né? E uma vez desencarnado, né, nós somos espíritos, né? Então, sabe, porque né, às vezes o espírito de uma criança é muito mais velho, muito mais evoluído do que de um velho aqui encarnado, e vice-versa. Então, eu acho que se a gente quiser olhar para a vida espiritual, deixando de lado a materialidade do corpo, eu acho que essa questão se é criança, adolescente ou adulto, acho que isso é irrelevante. Acho que o que conta mesmo é a essência né, a nossa essência enquanto seres humanos, quer encarnados, quer desencarnados. Mas eu queria saber se isto procede ou não. Sem dúvida, você tem toda a razão. Isso nós estamos falando para a enorme classe média do mundo espiritual que somos todos nós, né? Sem dúvida alguma, um espírito muito evoluído,
ele, ao desencarnar, ele já vai assumir a sua essência divina imediatamente, né? Porque ele já nem está ligado muito mais à matéria, né? Tem um outro livro de Emmanuel, que é o livro Ave Cristo, que esse também, essa pessoa amava demais o seu filho, e o seu filho era totalmente transviado do ponto de vista espiritual, e ele queria muito ajudar o filho. E assim, tem toda uma história que culmina, depois de muito sofrimento, desse filho tomar um pouco mais de juízo, né? E se converter ao cristianismo e perceber o quanto ele estava errado. E aí, assim, na verdade, aí ele era o pai, né? Só que o pai desencarna e renasce como filho desse que era o seu filho, né? E aí, assim, os dois vão para o circo. Os dois acabam morrendo crucificados, né, num circo. Quando o pai, né, que era o filho, né, assim, vocês entenderam, né? Era o pai e o filho. O pai morre e renasce como filho desse que era o filho dele. E os dois estão lá morrendo no circo, né, crucificados. Quando esse filho, que era o pai anterior, né, desce da cruz, porque ele desencarna, a hora que ele desencarna, ele já assume a sua antiga personalidade e vai lá acolher aquele filho e que estava desencarnando. Quer dizer, apesar dele ser filho, ele estava assim tão ciente do seu papel, né, como pai, e amava tanto, e era um espírito tão evoluído, que imediatamente ele volta na vida anterior dele, reassume o seu perispírito de pai e começa a ajudar na desencarnação do filho amado que estava ali morrendo com ele na cruz, né? Então, tudo isso depende muito, a gente está falando de uma forma muito geral, né? Muito geral, porque, na verdade, sem dúvida alguma, que depende da evolução espiritual daquele ser. Se ele vai continuar como uma criança, se ele vai assumir o seu tanto de identidade que ele teve em outras vidas, depende muito da evolução espiritual, né? Nós estamos quase para terminar, eu só queria terminar aqui o último slide disso que eu tinha preparado aqui para vocês, que é isso aqui, ó, que são essas informações complementares. Se o espírito não for reencarnar brevemente, poderá adquirir sua forma adulta. Muitas vezes o corpo espiritual cresce no mesmo ritmo que cresceria se estivesse encarnado no corpo material que perdeu. Outras vezes, rapidamente, de acordo com a evolução e vontade do espírito. Então, veja assim, será que uma criança espiritual de 5 anos, ela vai ter o desenvolvimento exatamente igual a uma criança da Terra? Não necessariamente. Depende muito da evolução do espírito, né? Pode ser que ele cresça muito mais rápido, né? E isso justifica porque muitas mães que perderam seus filhos na infância sonham com eles já adultos, né? Então, veja assim, uma mãe que perde uma criança de 7 anos, né? Dali 1 ano, essa criança teria 8, dali 2 anos teria 9, mas de repente, dali 2 anos, a mãe sonha com ele porque já o encontra no mundo espiritual como um adulto, né? Porque ele já se desenvolveu, o tempo nosso é diferente do tempo do mundo espiritual, né? É muito diferente. Então, assim, às vezes acontece, essas experiências são relatadas de mães que sonham com filhos que deveriam ter 8, 9 anos, mas elas já veem aquele espírito como adultos, né? Outras vezes,
mesmo tendo condições de tomar uma forma adulta, o espírito prefere ficar com a forma infantil por vários motivos, né? Aí, assim, a gente pode imaginar que possa ser porque ele quer ter um contato mais íntimo com a família dele, continuar ajudando, continuar aparecendo para os pais como criança, a gente não sabe, né? Quando, pois, um espírito desencarna durante a infância, na grande maioria das vezes, não o faz por ser essa sua última existência na Terra, ou porque se trata de um espírito mais adiantado, né? Isso varia ao infinito. Os espíritos Leon Denis e Dr. Bezerra de Menezes têm afirmado que a mortandade infantil na Terra constitui problema também para o mundo espiritual, já que muitos casos de mortes prematuras não estão programados. Então, aqui de novo volta naquele primeiro assunto, né? O que a gente sabe é que, assim, dá muito trabalho para os espíritos reencarnarem, né? A gente viu no livro Nosso Lar, aquele departamento de reencarnação, o quanto é trabalhoso para os espíritos trabalharem o corpo físico futuro, a reencarnação, a programação espiritual. Então, à medida que a ciência avança, à medida que tem vacinas, à medida que tem saneamento básico, à medida que tem proteção à infância, vai diminuindo a mortalidade infantil, claro, hoje é muito menor do que foi há 50, 100 anos atrás, muito menor. Antigamente, vocês lembram, as famílias tinham 15 filhos para vingar uns 2 ou 3, né? Porque a mortalidade infantil era muito alta, né? E o fato da gente evoluir, porque a evolução humana, a evolução científica, a evolução tecnológica é uma coisa de Deus também, é muito bom para o mundo espiritual que a gente evolua mais tempo no mesmo corpo, vocês concordam comigo? É muito menos trabalhoso, né? Imagina se para evoluir o que eu evoluí hoje até aqui, né? Com 62 anos, eu tivesse tido 3 encarnações de 20, né? Eu teria dado muito mais trabalho para os espíritos, né? Então, assim, quanto mais tempo a gente fica no corpo, quanto mais tempo a evolução da medicina, da ciência, propicia que a gente viva mais, a gente volta para o mundo espiritual numa condição melhor, né? Por isso que é tão importante, assim, a gente ter essa proteção à infância, à adolescência, tentar fazer o melhor para que essas pessoas consigam viver por um bom tempo no seu corpo e só não vivam caso realmente esteja programado que elas voltem antes para lá, né? Bom, eu acho que é isso. Vou passar a palavra para vocês. José, você quer falar alguma outra coisa, querido? Não, para mim está ótimo. Aprendi muito hoje, tirei as minhas dúvidas. Gostei muito, parabéns para todos. Para mim está ótimo. Obrigada, José. Benedito, você quer falar mais alguma coisa? Não, está ótimo. Também concordo com o José Roberto. Foi uma reunião muito interessante, muito esclarecedora. Nada a acrescentar. Um bom final de semana a todos e até sábado que vem. Tia Florinda, a senhora gostaria de comentar mais alguma coisa, querida? Oi, Elaine, eu adorei a aula de hoje. Achei muito esclarecida e muito legal. Gratidão. Boa noite a todos. Obrigada. Viu, mãe? Você gostaria de complementar alguma coisa, querida? Abra o seu microfone aí para falar. Pai, enquanto a mãe abre o microfone, se gostaria de falar alguma coisa. A mãe está tentando lá. Isso. Eu não tenho nada a acrescentar, filha. Aprendi mais um pouco hoje e parabéns à contribuição de todos.
Um Isso. bom fim de semana para todos. Beleza. Seu Paiva, Elísia, vocês querem comentar mais alguma coisa? Não. Em cima disso, a gente não pode pôr mais nada, não, porque Agora, Só um minutinho, mãe, só um minuto. Então, tá tudo certo aí com vocês, então. Aprendizado muito bom. Boa noite a todos. Oi, mãe, você quer oi, falar? filha, agora consegui abrir aqui, estava teimoso esse meu Sim. microfone aqui. Tudo bem, a aula foi maravilhosa, como sempre, aprendemos bastante e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, não é? Isso Um aí. beijo grande para vocês, uma boa noite, um bom descanso a todos. Zezé, querida, você sempre pede para a gente não falar, não perguntar nada, não, né, que você gosta só de ficar ouvindo, mas você gostaria de complementar, gostaria de fazer alguma pergunta? Não, Elaine, só tenho a agradecer. Gratidão aí, um grande aprendizado hoje. Muito E um bom. bom final de semana a todos. Obrigada. Então, eu vou convidar vocês para que a gente agradeça muito a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, por mais essa oportunidade, rogando muito ao nosso querido irmão maior, mestre, amado, governador espiritual do nosso planeta, que nos ajude a compreender cada vez mais, que nos ajude a evoluir e que abençoe o nosso planeta, Senhor, que passa por tantas turbulências. Nós queremos te rogar em especial a essa região do Oriente Médio, que infelizmente está mergulhada em trevas também, com mais um atentado. Abençoa, Senhor, o nosso planeta, que ainda é tão primário, que ainda peca tanto em termos de fraternidade, em termos de evolução espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor. Ajuda esses irmãos que desencarnaram nesse terrível atentado. Ajude todos aqueles que desencarnam nessas condições de violência, de horror. Nós sabemos, mestre, que você está no comando, e se não fosse a nossa grande fé e a nossa certeza que tudo aquilo que passamos é permitido por Deus, sem dúvida, Senhor, o que seria de nós? Por isso te agradecemos imensamente, mestre, pelo seu amor, te agradecemos por nunca desistir de nós, te agradecemos, Senhor, por nos dar o farol dos seus passos, como a direção segura que nós devemos seguir. Que assim seja. Uma boa noite, então, um bom final de semana. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais, viu? Boa noite a todos. No final de semana. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.